Hoje eu vou falar sobre um tema que toda mãe passa, a tão falada rotina do sono. Será mesmo que funciona? Como manter uma rotina? E o que fazer quando tudo está dando errado? Fica comigo que hoje eu vou te dar umas dicas práticas de como eu fiz, né, e ainda faço aqui em casa e que dá muito certo com os meus filhos. Olá, sou Dai Mendes, bem-vinda ao meu canal. E aqui nós falamos sobre maternidade, organização e rotina. E o tema de hoje é um tema assim que, nossa, todas mães, né? E quem pretende ser mãe acaba mexendo muito, né? Eu falo isso porque eu comecei a estudar sobre o sono muito antes de eu ter filhos, né? Então, é algo assim muito importante, né? Na vida de uma mãe, na vida de uma família, a rotina do sono, né? O sono, ele não é somente um descanso, mas ele é essencial para o desenvolvimento e crescimento da criança, do humor e também do sistema imunológico. Olha só, né? Então, o sono, ele está, assim, vamos dizer, ligado a várias situações ali, né, de desenvolvimento da criança. E a rotina, ela é muito importante, porque ela traz segurança, previsibilidade para a criança, porque ela sabe, né, o que é a hora que ela vai dormir, né? Então, a rotina, ela é muito, muito, muito importante. Então, eu sou mãe de quatro, eu tenho o José, que vai fazer 4 anos, eu tenho o Francisco, que tem 2 anos, e tenho a Clara, que tem 1 ano, e tenho o Pedro, que está sendo gestado, né? Então, vamos dizer que eu tenho experiência aí com a rotina de sono com três. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né, sobre o sono. Como eu disse, eu comecei a estudar sobre sono muito antes, assim, né, de ter filhos, até mesmo é, antes de casar, porque eu tinha essa preocupação, assim, acho que uma das coisas que mais me preocupava em relação à criança era o sono, porque eu pensava assim, se a criança dorme bem, é bom para ela e é bom para toda a família, né? Então já é uma coisa que vai estar muito bem ajustada. Então eu comecei a estudar bastante, né, ali. Então quando eu engravidei pela primeira vez, eu fiz cursos e já estudei, né? É, o sono do meu primeiro filho, eu posso dizer que foi o mais desafiador. Mas meus filhos, quando são recém-nascidos, eles todos acordam muito para amamentar na noite, né? Eu acho que todas as crianças, mas assim, a minha experiência é essa, assim, eles acordam muito, inclusive, eles, no primeiro mês, eles têm muitos gases, né? E às vezes até chega até cólicas. Então, normalmente eles dormem, né, no meu peito, assim, né? O primeiro mês todo é assim. Então, assim, berço, carrinho, isso aí é recusa total, né? Então, no início é isso, pele a pele ali, que eles vai criando esse contato e vai também ajudando muito eles na questão dos gases, né? É, aí, a partir do primeiro mês, é, com o meu primeiro filho, né, ainda foi um pouco difícil até eu conseguir colocar uma rotina, porque ele foi uma das crianças que eu tive mais dificuldade de inserir a rotina. Por ele amamentava muito pouco, então, assim, 5 minutos, ele amamentava e já dormia, mesmo que eu tentava acordar ele e tal, mas ele dormia, só que 30 minutos depois ele acordava, né? Tanto noite quanto dia, né? As noites depois foi prolongando mais um pouquinho, mas sempre foi mais assim, mais difícil mesmo. Então, eu consegui começar uma rotina de sono mesmo com ele a partir ali dos 6 meses, né? Que eu fui colocando essa rotina, né? De horários, tudo certinho e tal. É, e aí, com 8 meses, eu já consegui ensinar ele a dormir sozinho. Quando a gente ensina a criança a dormir sozinho, ele dorme a noite inteira. Então, 8 meses ele já dormia a noite inteira. O meu segundo filho, né, aconteceu a mesma coisa, né, ali no primeiro mês, assim como eu já falei antes. E ele teve uma coisa interessante, né? Realmente, cada filho é diferente mesmo, né? E assim, por isso que é importante esse olhar mais para a criança ali, para a gente ir conhecendo ela e a gente introduzindo é, coisas que vai fazer sentido para aquela criança, a personalidade daquela criança. Então, assim, o meu segundo filho, ele começou a dormir com 2 meses e meio, né? Então, assim, acho que ele estava no nosso quarto, não, acho que foi 2 meses.
tava no nosso quarto ainda. Aí eu percebi que ele não acordou à noite, né? Falei, gente, aconteceu um milagre. Como eu tinha uma experiência totalmente diferente, né, do meu primeiro filho, então aí eu vi também uma chance e falei, não, agora já tá mais do que na hora de tirar ele do meu quarto. Eu já tava querendo, né? Aí eu já tirei do meu quarto, né? E já coloquei ele no quartinho dele, né? Ele dormia no meu quarto, mas no berço, e ele foi pro quarto dele. E a partir dali, ele dormia a noite inteira, né? Fazia ritual de sono e tal, ele dormia a noite inteira. Colocava ele para amamentar, amamentava e dormia, né? Porém, todos os meus filhos têm um salto de 4 meses, 4 meses e meio. Então, assim, tudo que estava lindo em relação a sono vai por água abaixo. E assim, eu já fico preparada, mais ou menos, que eu já sei que é assim. Então, pra mim, é o salto, assim, pior que tem, assim, né? Nesse sentido. E aí, então, ele para de dormir, né? E começa a acordar muito de madrugada, as sonecas ficam muito mais difíceis, né? E tal. Tudo bem. Então, com mais ou menos ali 5 meses e meio, eu já consigo ir introduzindo algumas coisas para eu começar a ensinar a dormir, né? Então, com 6 meses mais ou menos ali, chegando aos 6 meses, eu já iniciei com ele a técnica para ele dormir sozinho, né? Para ele dormir sozinho e, consequentemente, dormir a noite inteira, né? E aí, deu muito certo, eu já vi que estava na hora certa, né? Que o salto tinha passado, e que ele estava tranquilo, que eu estava tranquila, né? Que se eu precisasse da ajuda do meu esposo, ele também poderia me dar. Só que aí, assim, foi muito legal, porque com ele, tipo, acho que no terceiro dia ele já dormiu a noite inteira, né? Que eu tava fazendo a técnica, no terceiro dia ele já dormiu a noite inteira. E ele já aprendeu a dormir sozinho. Então, daí, aprendeu. 6 meses, então, ele começou a dormir sozinho. E nunca mais, né? Claro que criança, né? Criança é aquela coisa, né? Como diz a Sâmia, né? Eu aprendo muito com ela. Ela fala que criança é igual videogame. Quando você tá gostando, aí muda de fase, né? Quando você tá acostumando com a ideia, muda de fase. E assim, claro, é um ser humano, né? Então pode acontecer coisas. O que a gente precisa é continuar sendo firme, né? Fazendo a rotina ali, sendo firme com carinho, né? Com muito carinho. E aí eles vão percebendo que o caminho é esse e vai trazendo essa previsibilidade, essa segurança para eles que hoje mesmo, né? Meus filhos aí, né, com 3 e 2 aninhos, já vai sozinho né, pro seu quarto, já sabe a hora de dormir, né? Com 2 anos tem aquela questãozinha, né, que eles começam assim, ah, não, vou dormir não. Ah, não, não quero dormir. Aí você, tá bom. Só que na hora de dormir, você vai, leva a criança, coloca lá e vai dormir, né? Claro que vai ter as fases, né? Mas é aí onde a gente tem que manter firme e por isso que é tão importante essa rotina do sono, né? E assim, quando a gente não tem uma rotina, a gente cria um mau hábito na criança, né? Porque o hábito ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então a gente cria um mau hábito na criança que é de não dormir. E aí, depois, né, a gente assim, percebe que a criança não dorme mais, ela não quer dormir. Aí a pessoa, ah, não, porque ela não precisa, né? Tal. Assim, toda criança precisa dormir, né? Assim, a gente vê pelas formações que tem, né, diante dos conselhos de pediatria, né? Até quando que a criança tem que dormir, a quantidade de horas de sono, né? Noturno, de sono, de sonecas, né? Então, assim, a gente sabe que a criança precisa e é importante que ela durma, né? Isso é importante para a questão cognitiva, crescimento, humor, principalmente nessa fase assim, dos 2 anos, eu percebo assim que é importantíssimo a criança dormir, principalmente no horário certo e na quantidade certa, né? Porque a gente tem um terrível two aí, então assim, se a gente deixa um desses hábitos assim, né, principalmente o sono e a comida, né, a fome, tipo assim, o terrível two que talvez poderia ser ali mais maleável vai ser dificílimo mesmo, né? Então assim, a criança precisa dormir. É, Gente, eu não sou consultora de sono, né? E também não sou especialista, nada disso. Inclusive, eu vou deixar aqui as pessoas que eu aprendi muito, né? Eu aprendi com é, várias pessoas na internet, então eu vou deixar aqui na descrição, mas uma delas foi a Sâmia, a Alessandra e a Soninho. Acho que foi a primeira que eu fiz alguns cursos dela, uns aulões dela, que foi muito importante. E também eu tenho a Poliana, que eu conheço ela, né? E que ela dá muitas dicas muito boas. Ela é consultora do sono. Vou deixar o Instagram dela aqui também na descrição, na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então vocês podem ir lá e segui-las e aprender muita coisa com elas. Tem muito
conteúdo gratuito lá. Mas assim, a Sami, ela fala que a soneca ela é importante pelo menos até os 4 anos, né? É bom que fosse mais? Sim, até os 6 anos, 7 anos. É, então, isso, né? Meu filho, 2 anos, começou a dormir sozinho, noite inteira, com 6 meses. A Clara, que é a minha terceira filha, ela já foi uma situação mais assim, porque ela teve muitas cólicas, muitos desconfortos abdominais, né, e tal. E além disso, ela teve que dormir no meu quarto até uns 6 meses, mais ou menos. Porque a gente estava num apartamento de 3 quartos, porém a gente tentou unir os dois, né? O meu mais velho e o meu segundo, no mesmo quarto, não deu certo, né? Porque eles ficavam brincando ao invés de dormir. Então atrapalhava muito o sono um do outro, ficava irritado no outro dia, a gente ficava irritado, né? Porque o sono da criança não é importante só para ela, mas é pra gente também, para toda a família, né? Se o sono da criança não vai bem, acaba respingando em todo mundo, né? Em todo mundo da família. Então, assim, por isso que eu acho que é um tema muito importante. Inclusive, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, que eu tô fazendo só mais ou menos assim, falando um pouquinho, né, contando um pouquinho das minhas práticas e tal, mas depois eu quero fazer muitos vídeos a respeito do sono infantil, assim, né, com detalhes específicos e tal, diante daquilo que eu já estudei, né. É, então a Clara foi isso, né, ela teve muito desconforto e estava no meu quarto, então dificultava muito, porque a gente entrava no quarto, né? Aí o banheiro também ficava dentro do quarto, então a gente ia dormir mais tarde, então assim, dificultava ela ter um sono contínuo, né? E eu acho que a gente poderia ter, ela poderia ter começado a dormir sozinha e a noite inteira, assim, desde muito cedo. Por quê? Porque eu foquei muito na questão de dar oportunidade, e isso funcionou muito. Porque quando eu coloquei ela no quartinho dela sozinha, a primeira noite ela já dormiu, né? Dormiu sozinha e a noite inteira. Não que, assim, ela não dormia a noite inteira, às vezes ela dormia a noite inteira, mas a gente, às vezes, ali dentro do quarto, impedia um pouco, né? Mas quando ela foi pro quartinho dela, a primeira noite, ela já dormiu a noite inteira, dormiu sozinha sem eu precisar de técnica nenhuma, né? Por causa das oportunidades que eu já estava dando para ela, desde o início ali, né? E assim, a gente começa assim, né? É, como é dar oportunidade? Eu amamento a criança, né? Ou se eu dou uma madeira, e eu vou colocar ela ainda no berço. É o horário dela fazer, né? Eu também tenho que estar ciente que é o horário que realmente ela está dando os sinais de sono. Então eu coloco ela no berço, acordada. E ela, por ela mesma, ela vai aprendendo ali, brincando, alguma coisa ali, e ela vai e começa a dormir. Nas primeiras vezes vai acontecer isso? Não. Às vezes ela vai chorar, ela vai, né, resmungar e tal, e você vai deixando, vai percebendo o choro. Se é um choro mais assim, que vê que você precisa da sua ajuda, vai lá, né? E com o tempo, aí você sempre vai dando oportunidade. Um dia ela vai dormir, outro dia não, aí outro dia sim. Só que depois ela vai percebendo que, nossa, dá pra eu dormir. E aí a gente vai deixando. Então, essa questão da oportunidade foi uma coisa que eu falei assim, eu quero fazer isso no meu terceiro filho, porque eu já tava bem segura, assim, né? Eu já tinha passado, né, por 2 filhos já. Então, assim, já tinha colocado as técnicas, ajustado o sono, feito a rotina, né, direitinho. E aí eu falei assim, não, dá pra eu fazer com o terceiro filho. E foi ótimo, né? Fiz, deu certo, super certo. Eu acho que ela só não dormiu antes porque tava no nosso quarto. Mas, até hoje, dorme sozinha, mando beijo, brinco com ela antes de dormir e dorme sozinha, né? Ai, gente, nunca vai acontecer da criança precisar de uma ajuda da gente? Claro que vai. Quando ela tá passando por uma situação, né, que é difícil pra ela. Até a gente tem dificuldade pra pegar no sono quando a gente tá doente, quando a gente tá sentindo dor, né? A criança também vai ter. E a gente vai lá, ajuda a criança e no outro dia, vida que segue, rotina direitinho. É só o que eu percebo, é não sair da rotina, né? Daquilo que precisa ser feito ali, né? A sequência, né? O higiene do sono, toda a sequencinha ali. Eles vão aprendendo que agora ela tá com 1 ano e pouco, ela mesma, né? Na hora da soneca, ela tá brincando, ela vai lá na cozinha e me pede uma madeira pra ela ir dormir, né? Eu dou uma madeira, ela vai e dorme. E aí eu já falo assim, é hora de você dormir, né? Aí ela já começa a rir, coloca o dedinho na boca e já vai dormir, né? Então, assim, a criança ela vai aprendendo com a rotina. Isso vai trazendo, né, como eu já falei, a previsibilidade, uma segurança, que ela está bem, que é assim mesmo, né? Que isso é bom para ela. Então, assim, é, a rotina de sono, eu acho que é algo assim bem maravilhoso assim na vida de uma família, né? Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui agora porque eu tenho uma rotina, né? Eu só consigo trabalhar na internet porque eu tenho uma rotina de sono, senão eu não conseguia, né? Porque eu gravo
no momento que eles estão dormindo, né? Faço o meu trabalho no momento que eles estão dormindo. E eu já tenho uma previsibilidade de quanto tempo cada um dorme, né, devido à sua idade. E ali eu vou trazendo os meus estudos, os meus trabalhos, as coisas, os meus projetos pessoais, né? Então, agora eu vou dar algumas dicas práticas de como fazer uma boa rotina do sono. Primeira coisa, ter um horário fixo, né, para a criança dormir, tanto no sono noturno quanto nas sonecas, né? Então, assim, eu vou olhar, fazer uma relação, né? Existem várias rotinas que a gente encontra na internet pra gente saber mais ou menos assim quanto tempo é a janela de sono relacionada àquela idade e quantas horas de sono, de soneca e sono noturno que a minha criança precisa relacionada a essa idade. Com o tempo eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas o mais importante, se você estiver perdido nessa situação de não saber janela de sono, não saber soneca, quantas horas de soneca que seu filho deve fazer, ou quantas horas de sono noturno, o que você vai fazer? Você vai olhar, né, na internet e vai começar a observar a sua criança. E nisso, você fica uma semana ali fazendo as anotações. Com isso, você vai ter uma base. Né? Então, e mesmo assim, gente, que a gente vê essas coisas que a gente encontra na internet, a gente vai ter que olhar para nossa criança. E mesmo que a gente tenha experiência com outra criança, a gente vai ter que olhar essa criança que a gente está aqui agora no momento. Por quê? Porque cada uma é uma, né? Então a gente tem que sempre, a mãe, ela tem que sempre estar observando os sinais de sono, né? Quanto tempo que ela consegue ficar acordada, quanto tempo ela precisa dormir, né? Porque tem criança que precisa dormir mais também, né? Tem criança que já dorme menos, dependendo da idade, né? E se ela tem dificuldade para dormir, né, 2 horas de soneca, por exemplo, o que eu preciso fazer para eu poder ajudar essa criança? Então, assim, primeira coisa, coloque os horários, tanto das sonecas quanto do sono noturno. Então, eu preciso saber disso, né? O horário que o meu filho vai dormir durante o dia e o horário que ele vai dormir durante a noite. Inclusive, também para os finais de semana, né? Assim, quanto mais o bebê é novo, mais é importante que a gente não saia da rotina, né? Então, assim, se eu tenho que fazer alguma coisa na rua, né, eu passei alguma coisa, que eu escolha fazer no momento que eles estejam acordados, para não atrapalhar a rotina deles. Ou eu deixo eles em casa com alguém, com o pai, para eu estar fazendo aquela coisa, resolvendo aquela situação, né? Mas, assim, preze muito, assim, no início, para essa rotina. Às vezes, algumas pessoas não vão entender a gente, mas não importa, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que pensar muito ali na nossa família, né, naquilo que a gente está vivendo na realidade da nossa família. E focar ali, sabe? Dá pra gente conseguir conciliar tudo. Dá sim. O segundo passo é tenha um ritual de sono. Então, assim, na hora do sono noturno, né? Então, começa já assim, 1 hora antes, 2 horas antes, já colocar luz baixa, mais luz amarela, o tom de voz mais baixo, né? Menos brinquedo, já vai introduzindo, vamos dizer, um ritual de acalmamento, né? Para acalmando a criança ali. Na hora do banho, um banhozinho quente, com uma conversa mais maleável, assim, né? Mais doce com a criança. Não é hora de gritos, não é hora de brincadeiras, né? Faz uma massagem, né? Depois, né, coloca a roupa. Se você quiser, nesse momento, colocar uma musiquinha ou cantar uma música para criança, né? Que eu acho que é mais importante ainda. E fazer sempre a mesma coisa. Então, à noite, dou banho, troco a roupa, canto para ela, dou uma madeira ou dou o peito e coloco ela na cama. Sempre, sempre a mesma coisa, sempre a sequência. Sempre a sequência da mesma coisa. Então, é importante ter esse ritual, né? Que ela vai acalmando e vai trazendo previsibilidade, principalmente quando a criança é bebezinho, porque ela vai aprendendo muito isso. Quando ela já tá grande, ela já sabe, né? Se a gente vai fazendo isso sempre, ela já sabe. Olha, agora, mamãe, é hora do jantar, depois eu vou tomar meu banho e depois eu vou dormir. Você pergunta a criança, ela já responde isso, né? Então, é importante, né, esse ritual. E também para a soneca, né? A soneca é uma coisa mais rápida ali, mas, por exemplo, olha só, eu vou trocar a fralda, dou uma madeira, ligo o ruído branco, coloco no berço. Então, sempre do mesmo jeito, né? Seguir sempre a mesma sequência. O terceiro passo é um ambiente tranquilo, né? Então, prepara o ambiente para que a criança dorme bem. Até pra gente, né? Se a gente vai dormir, tá muito calor, ai, tem muita luz, essas coisas todas atrapalham o nosso sono. Pra criança também não é diferente, né? Então, assim, deixa um ambiente mais
com a temperatura mais amena ali, né? Uma temperatura gostosa. É, apague as luzes, né? Então, coloque blackout. Aqui os meninos soneca escuro total. Total, sempre foi. Os meninos só dormem no escuro. Até o terceiro mês, eu deixo umas frestinhas, assim, mais recém-nascido e tal, eu vou fechando aos poucos. Mas depois do terceiro mês, que eles já estão, né, bem ligados, é escuro total. Total, né? E com o tempo, a gente vai percebendo, assim, o pessoal comentando, tem medo do escuro. Não tem, não tem, né? Que eles vão acostumando com isso. Então, assim, um ambiente tranquilo. Então, assim, se precisar ligar o ruído, eu sempre coloco o ruído branco, né? Principalmente para quem mora em apartamento, é, ruído branco. Também, se tiver ar-condicionado ou ventilador, para deixar um ambiente mais ameno, né? Então, assim, se tiver frio, saber a roupinha que coloca para também não esquentar muito. Então, deixar esse ambiente mais tranquilo. Quando for trocar, né? Assim, colocar uma luz mais baixa, uma luz que vermelha ou amarela, né? Escolher mais esse tipo de luz, assim, para o quarto, porque isso vai trazendo calma para a criança e ela já vai ali entrando no ritmo do sono. Então, é importante, sim, um ambiente bem preparado, né, para que a criança possa dormir bem. Então, assim, eu vou dar um exemplo de rotina do sono noturno, porque soneca fica muito, assim, inviável, né? Porque cada criança vai estar em um ritmo e tal. Mas depois eu posso estar trazendo um pouco sobre isso. Mas vamos focar aqui mais ou menos numa rotininha, né? Por exemplo, aqui a gente faz assim, 18 horas a gente é, reza o terço, 18h30 a gente dá janta para eles, 19 horas vai pro banho, 19h30 já está na cama, todos três, né? Então, uma rotininha assim, mais ou menos, que eu faço aqui. Então, sempre 7h30 os meninos já estão, e eles já sabem que é o horário deles, né? Mesmo que eles durmam, assim, muito bem, uma soneca boa à tarde, mas eles dormem muito cedo à noite também, porque é uma rotina, né? Foi uma rotina, eles entendem que é hora de dormir, e você coloca lá, às vezes eu vou lá no quarto, passo uns minutinhos, já estão dormindo mesmo, não tá brincando, não tá olhando pro teto, não tá nada, tá dormindo mesmo, né? Então, assim, é só uma teoria aí de uma rotininha para vocês pensarem mais ou menos, porque quanto antes essa criança dorme, mais ela vai receber o hormônio do desenvolvimento e melhor é para ela, né? Então, assim, eu percebo que as crianças são mais calmas exatamente por isso, né? Porque elas têm esse tempo de dormir, às vezes o aprendizado, você vê que aprende algumas coisas com muita rapidez, exatamente por isso também, né? Porque a criança está dormindo bem. Bom, construir uma rotina de sono é um presente que você dá para o seu filho e também para você mesma. Então, cada noite tranquila é um passo rumo a dias felizes, mais leves, né? E com mais segurança, né? Um pouco da minha experiência e das minhas dicas sobre rotina do sono. Espero mais para frente trazer mais vídeos sobre o sono. Se esse vídeo te ajudou, dê o seu like, inscreva no canal, comente, né? Tudo que você quiser compartilhar com a gente aí. E também compartilhe, porque muitas famílias também precisam viver noites felizes e tranquilas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!